Olá, pessoal do sexto ano, como vocês estão? Tudo bem? Então, hoje nós vamos falar da meta 6, o impacto das atividades humanas, sobre o solo, né? Sobre o ambiente que nós moramos, que é esse o conteúdo tanto da meta 5 quanto da meta 6. Então, esse conteúdo ele está na página 228, né? Ele já traz nesse início desse título impactos das atividades humanas no solo, o caso do desastre de Mariana. Tanto o desastre de Mariana, que ocorreu em 2015, em Minas Gerais, quanto o desastre em Brumadinho, que também ocorreu em Minas Gerais, que foi uma tragédia em 2019, ambas foram provocadas pelo rompimento de barragens que continham rejeitos da mineração. Então, era um produto extremamente tóxico que foi lançado, né, que vazou para o ambiente. Então, no desastre de Mariana, ele fala que no dia 5 de novembro de 2015 ficou marcado na história do Brasil como o dia em que ocorreu o maior desastre ambiental do país. O rompimento da barragem do Fundão, no município de Mariana, no estado de Minas Gerais, derramou uma enxurrada de mais de 60 milhões de metros cúbicos de lama e rejeitos de produção de minérios de ferro no meio ambiente. Então, provocou um desastre ambiental muito grande. Então, pessoal, quando nós falamos em impactos ambientais, conforme o IBAMA, que é o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, que estuda a questão ambiental, ele detectou que houve alterações nos padrões de qualidade da água, tanto na turbidez da água, quanto na quantidade de sólidos em suspensão e principalmente no teor de ferro, presente tanto na água dos rios quanto nos mares. E um dos impactos, claro, é a mortandade dos animais terrestres e aquáticos, sendo que a maioria dos animais morreram por asfixia. E no Rio Doce, onde os rejeitos chegaram mais diluídos, também acabou provocando a morte de peixes por asfixia. E um problema gigantesco é, claro, a morte das pessoas e os prejuízos materiais que esse impacto acabou causando. Quando ainda nós estamos falando de solo, nós vamos dizer que o solo ele tem um segundo fator degradante do solo, que é o processo da erosão. Então, a erosão a gente sabe que é aquele desgaste, transporte de sedimentos do solo com efeito de ação dos agentes erosivos, principalmente a água da chuva, os ventos e os próprios seres vivos que vão acabar degradando esse solo. Então, os principais fatores que afetam a erosão são basicamente o clima, o solo, o relevo, o tipo de vegetação e o manejo sobre esse solo. E a chuva é o principal fator climático relacionado à erosão. Quando nós falamos de erosão, a gente classifica a erosão pela perda da camada superficial do solo, que é rica em nutrientes. Então, como essas imagens mostram ali, a gente vê que ela perdeu a capacidade de manter a vegetação sobre o solo. Com isso, o solo torna-se improdutivo. A presença de nutrientes no solo é fundamental para garantir a sua qualidade e produtividade. Se o solo estiver protegido por plantas, por uma cobertura vegetal, a desagregação das partículas será mais difícil e a erosão muito mais lenta, às vezes nem ocorre. Então, os fatores que influenciam para que essa erosão aconteça, normalmente a inclinação do terreno, como você vê na imagem 2, a água passando, correndo por dentro desse solo, levando partículas embora. Um solo muito permeável permite, como esse da segunda imagem, permite que a água penetre mais nas partículas e leve essas partículas embora, a intensidade de chuvas, a própria formação do solo, né? E como nós já falamos, a questão do relevo, onde que ele está localizado, como que é manejado esse solo. Então, são todos os fatores que colaboram, que contribuem para que essa degradação, essa erosão acabe acontecendo. Por isso que a cobertura vegetal é tão importante para a manutenção da qualidade do solo, porque ela colabora para que as raízes segurem as partículas de solo presas naquele local e evita então que a água acabe levando essas partículas embora. Quando nós falamos em erosão, aqui mais a título de curiosidade, existem alguns tipos de erosão, como aquela pluvial, que vai ser causada pela água da chuva, nós já comentamos no slide anterior, que provoca o desgaste do solo.
principalmente se esse solo não tem vegetação. A erosão fluvial, que é causada por águas de rios, que acabam transportando substâncias que estão presentes nos cursos dos rios, e principalmente quando as margens não têm vegetação, elas acabam sendo desgastadas pela força das águas. A erosão marinha, que é aquela erosão causada pela água do mar, que provoca principalmente o desgaste das rochas e no próprio solo do litoral, modificando a paisagem, e isso é um processo natural. A erosão eólica é aquela causada pelos ventos e ela provoca um intemperismo, um desgaste natural, principalmente nas rochas sedimentares, como a gente falou lá no início da unidade, né? E ela transporta sedimentos para áreas mais distantes. Essa erosão causada pelo vento é um processo muito lento e gradativo. E a erosão glacial, ela é causada pela ação do gelo, ocorre naturalmente por causa do congelamento e descongelamento da água, que altera rochas e solos, e pode ocorrer em decorrência de avalanches que provocam desgastes das rochas. E daí, pessoal, falando então na poluição, né? Então, a poluição do solo, ela ocorre devido aos impactos diretos e indiretos causados pela desordenada exploração e ocupação do meio ambiente. O depósito no solo de elementos químicos, acúmulo de lixo, tanto lixo sólido como embalagens de plástico, papel, metal, de fertilizantes, pesticidas, herbicidas, prejudicam as formas de vida, tanto a vida microbiológica quanto a colaboração em relação às interações ecológicas com os outros animais que estão presentes nesse solo. Então, a poluição do solo é esse desgaste, e esse desgaste ele vai ocorrer por inúmeros fatores. E o mau uso do solo, tanto nas áreas urbanas, quanto na agricultura, na pecuária, na indústria, como nós falamos no extrativismo, pode trazer como consequência de alguma forma de contaminação. E as principais causas de contaminação são todas essas que nós já falamos ali. A questão dos resíduos tóxicos, dos agrotóxicos, principalmente dos metais pesados. A contaminação do solo geralmente vai atingir o ar, vai atingir a água, os lençóis freáticos, a flora, a fauna local, vai afetar a saúde da população. Então, todo mundo acaba sendo impactado por essa questão do solo poluído, prejudicado e degradado. Uma das soluções, né, que se apresenta para as grandes cidades para evitar que essa poluição torne-se maior é a questão da prática dos aterros sanitários. Então, os aterros são espécies de depósitos onde são descartados resíduos sólidos provenientes de indústrias, das residências, das construções, e eles são levados para locais afastados da cidade, e grande parte desse lixo vai ser formada por material não reciclável. Então é aquele lixo orgânico. E esse aterro, ele é um destino mais adequado para todos esses tipos de resíduos orgânicos, principalmente domésticos. E esse material vai ser depositado em camadas intercaladas no solo, eles não ficam expostos a céu aberto. Com isso, então, evita a proliferação de ratos, baratas, seres vivos transmissores de doenças. Nessas camadas, parte do resíduo sofre decomposição por micro-organismos que estão presentes no solo, e aí são acrescentadas camadas de solo em cima daquela de resíduo que foi colocado ali. Normalmente, esses aterros, eles vão ter esses vales que está representado em azul ali no desenho, que é um dreno para absorver o líquido que sai do lixo, o chorume. A partir dali, coloca-se mais camada de terra e vai compactando esse solo. E quando ele preencheu toda aquela parte baixa do terreno, aí coloca-se um setor concluído, com aquele que você está vendo lá em cima, onde pode-se plantar algumas árvores, fazer um reflorestamento, e ainda ele vai ter um espaço para a drenagem do gás que esse lixo produz, que é aquele gás natural. Como finalização desse conteúdo, fica para vocês responderem a 242, 243 e 244 na própria apostila. E aí, no próximo vídeo, nós vamos fazer a correção dessas atividades, tá? Então, fiquem bem, por hoje é só e até mais. Beijos!